Aí eles erraram na vacina. Pô, se você fizer uma pergunta para o pessoal aí do ensino fundamental, tá falando de educação, como é que a humanidade combatia bactéria? O cara vai falar antibiótico, é a resposta. Letra C, hein? Como é que a humanidade combatia doença vírus? Vacina, letra A. Pô, nós combatemos pólio, difteria. A única doença que foi exterminada do mundo foi varíola, com vacina. E essas vacinas começaram a ser feitas no século XIX, e passamos o século XX inteiro. Minha mãe nunca perguntou do que ela era feita, qual era o laboratório. Me levava lá e me vacinava. Por isso que eu estou aqui, não tenho as sequelas de pólio, essas coisas. E o brasileiro aprendeu a se vacinar. O Brasil vacina bem. E era óbvio que a saída dessa pandemia mais rápida era a vacina. Porque uma substância nova, até você achar um remédio, você tem que achar uma planta e isolar a substância, é muito difícil. Agora que estão começando os primeiros remédios a aparecer. Mas a vacina não. O mundo acelerou, fez rápido. Não é ainda o ideal. Elas ainda o vírus dribla. A galera não sabe o quanto foi rápido essa vacina, porque demora muito mais tempo, né? É porque ela só pôde ser feita assim porque era uma emergência global e o mundo inteiro decidiu abreviar as fases de desenvolvimento. E também porque não era um pouco já baseada no que eles estavam fazendo para SARS. Você já tinha, você vinha de não é uma coisa que saiu do zero. Você tinha um conhecimento, eles fizeram a mesma fórmula, só que normalmente uma vacina é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, aí você libera. A humanidade falou, não, como é uma emergência, não vamos fazer fase 1, fase 2, fase 3 não vamos liberar. Na fase 4, que é monitoramento de grande escala, a gente vai correr o risco junto, porque senão teria sido uma catástrofe, né? E o Brasil demorou. Mas qual é o momento que você reserva essas vacinas? Não, quando eu estava no ministério não tinha. Tinha fase 1. O que é fase 1? O cara tem uma ideia, o cara escreve a fórmula. Porque vacina não é igual ao comprimido, ele escreve. Eu vou misturar isso com isso, vou pegar esse vírus, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Ele escreve num papel. Aí ele chega na autoridade sanitária e fala, tá vendo isso aqui que tá nesse papel? Pois é, eu vou aplicar isso daqui nos ratinhos. É a fase 1. Aí ele olha, o ratinho morreu, sangrou, o ratinho deu ruim, acabou isso daqui, não vou à frente. Os gatinhos todos estavam vivos, estava tudo bem, e eu dosei e virou anticorpo no ratinho. Na fase 1 ela foi bem. Peço autorização para fase 2. Que são 100 pessoas, 150 pessoas, que serão os primeiros seres humanos. Normalmente é o pessoal do próprio laboratório. O cara fala, cara, eu vou me auto-aplicar, o cara que fez, vou aplicar, vou pedir pro meu irmão. Normalmente é um grupo muito, muito em torno daquilo dali. 100 pessoas, 150 pessoas, é a fase 2. Aí, com base na fase 2, o cara fala, ok, te autorizo aí para fase 3. Só que você tem o tempo todo para passar. Você aplica, depois você vai fazendo os exames, exame de sangue, exame de fase 3, pode testar em até 15 mil pessoas. Aí o cara faz em diferentes continentes. O cara faz 15 mil. Aí ele fala, tá aqui o resultado, os anticorpos, coisas e tal. Posso usar? Normalmente, na evolução de vacinas, o cara fala, não, vá para a fase 4 e eu quero 400 mil, 500 mil pessoas em diferentes lugares do mundo com esse padrão de checagem. Normalmente é assim. E a fase 5 é monitoramento para o resto da vida da vacina. E a humanidade resolveu falar, não, com fase 3 nós vamos autorizar a aplicar, que é o que a gente está... As vacinas todas foram para a fase 3 e estão correndo a fase 4 agora. Quando eu estava no ministério, só tinha fase 1 e estava a primeira indo para a fase 2. Quem que estava na fase 1, você lembra? Lá tinham 100 e poucas. A maioria... todo mundo correu para... Não, e a maioria morre na fase 1. Não virou nada, não tem um anticorpo aqui no ratinho, não virou, a sua ideia não virou, a sua fórmula que você fez não virou. Muita gente, muito já morreu, tentando... já caiu. Aí começou, acho que uma das primeiras a fazer fase 2, que é assim, humano, posso estar enganado, não falaria isso, mas eu acho que foi a Pfizer. Acho que foi uma das primeiras a fazer fase 2. Que ou mês foi isso, mais ou menos, que a fase 2 quando começou a funcionar? Saí do ministério. Eu saí em abril, 16 de abril. E eles estavam ali começando a fase 2. Aí a fase 3, eles foram terminar a fase 3 mais ou menos em setembro, que é quando eles abrem
A venda. É. A pré-venda. Entre a 2 e a 3, se ele está acreditando que ela está marcando bem, ele avisa para os países assim, ó, tô com uma vacina, já passei a fase 1, já passei a fase 2, entrei na fase 3, está marcando bem. Você quer encomendar? Porque na hora que... Encomendar sem dar grana? Sem dar grana. É compromisso de compra. Entendi. Você se faz ela funcionar... Vamos fazer um contrato de risco. Se ela funcionar e ela tiver registro aqui no Brasil, na Anvisa lá, eu quero comprar de você 20 milhões de doses, 100 milhões de doses. Quantos que você pode me vender? A quanto? Tá. Se você não encomendar... Você vai para a final da fila. A fábrica não pode... Como a demanda está enorme, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? São 2 doses, precisa produzir 16 bilhões para dar 2 doses para as pessoas. E o Brasil ficou vendo a banda passar, não encomendou e entrou nessa coisa. Mas encomendou por quê? Eu acho, tudo leva a crer que eles acreditaram que a doença, pelo fato da gente ter transporte público ruim, que as pessoas iam desenvolver a doença. E tipo assim, tá, vai morrer um pouco, mas e daí? Deixa, todo mundo pega e não vou precisar vacinar. Eu acho que eles foram nesse sentido, não vou gastar o dinheiro, porque até ficar pronta a vacina, tipo assim, todo mundo já pegou, igual uma gripe, um vírus de resfriado, e era um erro, porque esse vírus ele não é igual ao do resfriado, esse é um vírus de gotícula, então ele precisa aí de uns 4 anos, se você deixar ele à vontade, para criar a tal imunidade de rebanho. Ele vai pegando. Você faz primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda. A gente está aí na terceira onda? A gente está... Essa delta que está batendo na nossa porta vai fazer a terceira onda agora. Já fizemos a primeira e a segunda. E esperamos que com a vacina e mais do que as pessoas já tiveram, que essa onda não seja tão arrasador como foi a segunda. A segunda foi Mas a segunda, porrada, se a gente tivesse encomendado a vacina e falar, a segunda a gente teria quebrado aquela crista grande, mas isso que as pessoas não entendem. Eu também vejo dessa forma. E a própria volta da economia. A gente já os outros países estão voltando porque... Tem lugar que está tendo shows Inglaterra, grandes, Austrália. E outra, e o Brasil, o povo quer vacinar. A França tem as vacinas e os caras não vão vacinar, porque lá é o movimento anti-vacina, mistura com religião. Lá tem um nó lá. E os Estados Unidos vacinou 50% e agora quem não vacinou está tendo... Tem gente que não quer vacinar também nos Estados Unidos porque lá estava à disposição bem antes.